Boa noite a todos, na paz do Senhor. 19 horas, estamos dando início à Escola Bíblica ao vivo, online, através desta mídia social, onde estaremos estudando a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início à Escola Bíblica nesta noite, fazendo uma oração a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pelo que o Senhor tem feito, faz e fará nas nossas vidas. Te agradecemos pelo dia que tem nos dado, a noite que tem chegado, te agradecemos por tudo. Continua abençoando o Teu povo, derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Fica conosco, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 24, versão Almeida Revista e Corrigida. Meus irmãos, já vamos dar início à programação nesta noite, louvando a Deus com o hino de número 178. Cantemos com alegria. Eu espero que vocês não apenas assistam, mas, acima de tudo, participem conosco desta escola bíblica. Vamos louvar a Deus todos juntos. O hino 178. Crendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz insondável a um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dará alento à alma também, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou,
tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Glória a Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Ele disse na sua palavra: dou-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Prezados irmãos, vamos à lição de número 7 da revista da classe dos adultos da escola bíblica. O assunto da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe. Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. Assim está escrito: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e da família de Deus. O objetivo geral da lição de hoje: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a Igreja. Objetivos específicos. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. 2. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. 3. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Eu quero introduzir fazendo uma leitura bíblica na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e o 19. Em concordância com o tema central da lição de hoje. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Assim está escrito na narrativa de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e o 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O texto sagrado diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sim, a humanidade estava separada de Deus. Sem Deus, sem paz e sem salvação. A Bíblia diz, no capítulo 59 do livro do profeta Isaías, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O fato é que, pelo pecado, a humanidade se tornou inimiga de Deus. Agora, era necessário Deus, em Cristo, reconciliar consigo mesmo o mundo. E é este processo que nós estaremos estudando nesta noite. A introdução na revista. Se na lição anterior
analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No caso, capítulo 2 da Epístola aos Efésios. No versículo 13, obviamente, do capítulo 2, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Que mudança maravilhosa! Que mudança significativa! Que mudança especial! O primeiro ponto da lição: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele desfez a inimizade entre os homens. Inimizade essa decorrente do pecado que separa o homem de Deus. Mas Cristo veio para desfazer a inimizade. Como diz o apóstolo João, Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Primeiro ponto: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Você sabe o que é um litígio? É uma demanda judicial. Quando não se há um acordo entre as partes, aí há o litígio. É fora do assunto da lição, mas é dentro do termo litígio. Quando há uma separação entre um casal, ou uma separação entre sócios de uma empresa, CNPJ. Quando há uma separação consensual, amigável, significa dizer, no caso da empresa, a sociedade é desfeita amigavelmente. No caso de uma relação conjugal, o casamento é desfeito amigavelmente. Mas quando não há o consenso, o acordo mútuo, aí significa dizer que vai haver um litígio. Vai haver um litígio entre os sócios, no caso da empresa, que é um exemplo, ou haverá também a separação litigiosa entre o casal
via judicial, visto que não houve um acordo. Eu estou dando essa palavra dentro desta expressão que aparece aqui no primeiro ponto da lição, quando ele faz que nós veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Sim, amados irmãos, o exclusivismo religioso entre os judeus, nós já vimos anteriormente que os judeus é o povo de Israel. E o exclusivismo religioso criou a inimizade entre judeus e gentios. Aí nós já vimos também que os gentios são aqueles das outras nações que não são judeus. Aí a Bíblia os denomina de gentios. Aí, devido ao exclusivismo religioso, criou-se a inimizade entre esses dois povos, judeus e gentios. Mas aqui no comentário da lição, no primeiro ponto, o pastor Douglas, ele afirma que Cristo, ele veio para dar fim ao litígio entre os homens. Ele veio para promover a paz. O próprio profeta Isaías, vaticinando acerca do Salvador, capítulo 9, versículo 6, do livro do profeta messiânico Isaías, ele fala: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória ao nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico do primeiro ponto fala que a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. O judaísmo, a religião oficial dos judeus. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Havia dentro do santuário o lugar santíssimo, o lugar santo, e do lado de fora havia o átrio dos gentios. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra e havia também a restrição, a proibição. Era vedado o acesso dos estrangeiros ao lugar santo no templo religioso da adoração dos judeus. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira.
Você pode depois conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 28 ao 30. O extremismo religioso judaico era tão intenso que Paulo foi levado à prisão, acusado de permitir um grego ultrapassar a barreira que limitava o acesso dos estrangeiros. Sim, quantas vezes nós separamos as pessoas por causa do extremismo religioso. Quantas vezes nós afastamos as pessoas de nós devido ao extremismo e ao proselitismo da nossa crença. Tudo deve ser feito decentemente e com ordem. Cristo veio desfazer a inimizade. Cristo veio tirar a separação. Cristo veio para unir, não para separar. Ele veio para somar, não para dividir. Quantas vezes nós fazemos da religião o nosso Deus, e quem faz da religião o seu Deus, não terá Deus para a sua religião. Eu gosto sempre de dizer que a religião é o homem à procura de Deus. Agora, a salvação é Deus à procura do homem. Quantas vezes o muro de separação, aqui literalmente havia um muro de pedra que separava o santuário no templo dos judeus e vedava o acesso dos estrangeiros, isto é, dos gentios, daqueles que não faziam parte da sua nação, da sua religião, do seu clã. E assim os demais eram isolados. Quantas vezes na nossa vida nós isolamos as pessoas porque não fazem parte e não comungam a mesma fé que nós, mas o Evangelho, ele vem para unir as pessoas e não para separá-las. É uma lição espiritual que nós podemos extrair deste tópico da lição que agora estamos apreciando. Ainda no primeiro ponto, o segundo tópico, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. A barreira era literal, posto que nós já temos estudado que entre o santuário no templo dos judeus e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, vedando o acesso do povo que não era judeu à adoração no templo do judaísmo cristão. Então, a parede de separação era literal, mas ela era também espiritual. Mas o mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Quando ele fala pelo mérito da cruz de Cristo, não é a cruz o amuleto. Muitas vezes
a pessoa se curva diante do amuleto, da cruz, literal. Às vezes tem até uma imagem da cruz, mas o que Deus quer é que nós entendamos o sacrifício realizado na cruz do Calvário. Nós não precisamos de um amuleto. A cruz, ela representa a maldição. Cristo se fez maldito por nós. O que nós precisamos é entender o seu sacrifício vicário, expiatório, substituto na cruz do Calvário. Através da sua morte vicária, a barreira literal e espiritual, a divisória foi rompida. Agora somos mais forasteiros. Somos agora parte da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Sim, meus irmãos, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais estrangeiros, nós não estamos mais longe. Agora nós estamos perto, agora nós somos parte da família de Cristo. Vocês se lembram? Jesus estava em um determinado lugar e alguém chegou dizendo: a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus disse: a minha mãe, os meus irmãos, isto é, a minha família, são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Ainda no primeiro ponto da lição, agora o terceiro tópico. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão deste conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Quer dizer, a lei de Deus que foi dada a Moisés, ela é tripartida, quer dizer, ela tem três partes: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Em algumas lives anteriores, na conversa com o pastor que temos habitualmente 4 vezes por semana, eu falei alguma coisa neste sentido da lei de Deus. Aí eu fiz a subdivisão da lei de Deus nessas 3 partes: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Porque, às vezes, a pessoa inadvertidamente tem uma compreensão que a lei foi revogada. Usando a linguagem bíblica, a lei foi abrogada. Aí a pessoa não entende bem a compreensão
desta sistematização da lei que foi revogada. Sabe qual é a lei que foi revogada, que foi abrogada? É a lei cerimonial. A lei civil é restrita para os judeus. Agora, todavia, outrossim, a lei moral está em plena vigência. A lei moral de Deus, ela é imutável, gente. A lei cerimonial, para nós, ela foi abrogada, revogada. A lei civil sempre teve vigência para os judeus. Agora, a lei moral, ela tem plena vigência, imutabilidade para hoje. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Observa, Paulo questiona, Paulo indaga. Anulamos, pois, a lei pela fé? Tem muita gente querendo anular a lei pela fé. Não, agora nós vivemos a dispensação da graça. E daí? O fato de nós estarmos inseridos no período, na dispensação da graça, não nos isenta da prática e do compromisso da lei moral de Deus, imutável, estabelecida para o seu povo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ainda no primeiro ponto da lição, no terceiro tópico, quando ele fala que a compreensão da lei dos mandamentos tem uma visão tripartida. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que, na verdade, são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Por exemplo, Deus estabeleceu a guarda do sábado. É uma lei civil para os judeus. Nós não temos nada a ver com a guarda do sábado. Nós guardamos todos os dias. Não há nenhuma necessidade de nós, igreja, guardarmos o sábado. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Entende? O que é uma lei civil? O que é uma lei cerimonial? O que é uma lei moral? Seguindo, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, como meio de salvação. A lei cerimonial, por exemplo, ela dizia para que todo macho judeu fosse circuncidado ao 8º dia. Hoje, isso é a lei cerimonial. Nós sabemos que na lei moral a circuncisão, ela é operada
não no prepúcio do homem, mas sim no coração de toda pessoa. Glória ao nome do Senhor. Desta forma, Jesus disse que não veio para abrogar a lei, revogá-la. Ele veio para cumpri-la, como fala no quarto tópico do primeiro ponto da lição. Vamos para o segundo ponto. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Você lembra o que eu disse na lição anterior? Que biblicamente nós temos 3 povos, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 31 e o 32. E quais são os 3 povos? Os judeus, os israelitas, os gentios, que nasceram nas outras demais nações, e a igreja, que são aqueles que recebem o perdão dos pecados, foram reconciliados com Deus e passam a ser agora uma nova criatura e agora fazem parte daqueles que foram chamados para fora. A igreja é um povo tirado do meio do povo para viver uma vida de obediência e santidade, para viver para a glória e o louvor do nome do nosso Deus. Bem, primeiro tópico do segundo ponto, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Mas na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. A paz de Deus, a paz em Deus e a paz com Deus. Esta paz de que Paulo se refere é a paz com Deus. Por causa do pecado, nós estávamos separados, éramos inimigos de Deus por natureza. Aconteceu o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus só é possível mediante a rendição a Cristo e o entendimento que a morte de Jesus foi vicária, expiatória, substituta para trazer a nossa reconciliação com Deus. Agora que já desfrutamos da paz com Deus, nós temos paz em Deus
e podemos propagar a paz de Deus. A paz que o mundo não tem nem conhece. Os ímpios, diz o nosso Deus, não têm paz. Eles fazem guerra em nome da paz. Mas como diz o salmista no Salmo 119, muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Paz significa tranquilidade, serenidade, ausência de guerra. A paz que Deus nos tem dado significa quietude na alma. Mas a paz de que Paulo fala é a nossa reconciliação com Deus em Cristo. Na leitura que eu introduzi o assunto da lição de hoje, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e o 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Cristo é o motivo da nossa paz. A nova humanidade formada pela paz. Segundo ponto, terceiro tópico. Cristo uniu os povos que outrora eram hostis para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Povos que eram hostis, judeus, gentios. Cristo desfez a inimizade para criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre pessoas, entre homens, entre governantes, entre países. Não, esta paz Jesus realizou-a em si mesmo, ou seja, o único meio possível era em Cristo e por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Foi Cristo quem criou o novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desaparecem. Agora, a família de Deus não se constitui apenas de judeus ou de gentios. A família de Deus agora é a igreja, a coluna e a firmeza da verdade, independente do povo, da raça, da etnia, da posição social, cultural, econômica ou filosófica. O importante é que nós fazemos parte de um corpo em Cristo Jesus, nosso Salvador. Terceiro ponto da lição, para finalizar. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Primeiro tópico do terceiro ponto, Cristo se fez maldição por nós. Vocês sabem que ser condenado à morte de cruz era sinal de maldição, como está escrito lá na lei.
no 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Aqueles que eram condenados à morte de cruz eram considerados malditos. A cruz, sinal de maldição. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Voltando ao comentário da revista, 3º ponto, 1º tópico: os crucificados. Antes da crucificação, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, o vitupério, a ignomínia. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Só Ele pode dizer tais palavras: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Espontaneamente a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O apóstolo Paulo, fazendo a citação da lei, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isto é, Cristo assumiu a maldição do pecado em nosso lugar. Ele se fez maldito por nós. Ele suportou a afronta. Ele suportou o vitupério. Ele sofreu e morreu por nossos pecados. Por isso que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A pessoa pode fazer as melhores boas obras, se todavia não reconhecer que é um pecador e não acreditar no sacrifício de Cristo em seu lugar na cruz do Calvário, as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. Nós as praticamos por sermos salvos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Segundo tópico, terceiro ponto, reconciliados pela cruz de Cristo.
foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Terceiro tópico, e eu finalizo: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus, por causa do pecado que separa, que afasta o homem de Deus. É por isso que ele diz que a inimizade existente era na vertical, entre o homem e Deus. Mas através do sacrifício de Cristo, a inimizade foi desfeita. Glória ao nome do Senhor. Desta forma, a reconciliação é duplamente compreendida. Na vertical, entre o homem e Deus, e na horizontal, entre judeus e os gentios. Mas em Cristo, agora, nós somos um corpo, uma família, uma nova criatura, em Cristo Jesus, nosso Pai. Conclusão da lição. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. Isto posto, agradecemos a Deus a rica oportunidade.